Boa noite, os irmãos do Centro Espírita Caminhando para Jesus e demais companheiros que comungam conosco nesses momentos de reflexão, de estudo da doutrina dos Espíritos, que nos revela, consola e redime. Hoje estamos realizando a 177ª reunião online. Nesta noite teremos o nosso irmão Fábio Mota, da Federação Espírita Pernambucana. Pediria ao nosso irmão Rildo que fizesse a prece inicial, por favor. Boa noite, meus irmãos. Vamos elevar os nossos pensamentos nesse momento de muita harmonia. Vamos evocar os nossos irmãos de espíritos, aos nossos mentores espirituais, ao mentor desta casa de trabalho e oração, Caminhando para Jesus. Vamos pedir a Jesus que nos dê proteção, hoje, agora e sempre. Pedir também para que os irmãos de luz possam orientar o mentor espiritual do nosso irmão Fábio, que estará colaborando conosco na sua palestra. Jesus amado, pedimos em teu nome que possa conduzir a cabeça dos homens ao afastamento do egoísmo, da maldade, da ignorância, colocando mais amor, carinho e fraternidade entre nós. Ajuda-nos, Senhor, a superar nossas dificuldades e os desafios que nós temos no dia a dia. Olhai também, Senhor, pelos irmãos que estão nesses momentos aflitos, seja por enfermidade do corpo, seja por enfermidade do espírito. Jesus amado, pedimos também que neste momento, a todos aqueles que colocaram suas águas para serem fluidificadas, que possa, Jesus, derramar sobre ela o bálsamo e o lenitivo necessário para o corpo e para a alma dos nossos irmãos. E assim, Jesus amado, passo a palavra ao nosso irmão Luiz Guimarães, que conduz os trabalhos na noite de hoje, para dar por iniciado, em teu santo nome e em tua santa e divina bondade. Que assim seja, Jesus. Que assim seja. Neste ano em que o Centro Espírita Caminhando para Jesus comemora 70 anos de vida, de luz e do pão espiritual, nós convidamos nosso irmão Fábio Mota, que falará sobre obsessão na pandemia, um tema mais do que atual e que vai nos trazer informações substanciais para que sejamos fortalecidos para o enfrentamento dessa pandemia, com a resignação necessária e com a confiança e com a fé e a esperança de que isso tudo está passando. Fábio, a palavra é sua. Muita paz. Obrigado. Boa noite a todas e a todos que vão nos ouvir online. E boa noite, boa tarde, bom dia para quem nos assistir posteriormente na gravação vai ficar lá no YouTube. Que a doce paz do Mestre Jesus possa nos envolver em mais esse encontro, que possam os bons espíritos nos inspirar em nós na palavra e todos nós na compreensão daquilo que trouxemos nesta noite para meditarmos a respeito do tema, né, obsessão na pandemia. Queríamos inicialmente agradecer ao convite que nos foi feito para mais uma vez estarmos aqui participando do Caminhando para Jesus, trazendo uma pequena contribuição da nossa parte, né, trazendo um pouco da doutrina espírita para nosso aprendizado comum aqui de todos nós. Estamos felizes com a presença de todos amigos que estão aqui prestigiando esse momento e esperamos, né, que a espiritualidade possa nos utilizar da melhor forma possível.
Então, esse tema nos traz uma reflexão inicial que, no decorrer da exposição, vamos tentar refletir um pouco mais, mas obsessão na pandemia. Será que aumentou ou diminuiu os casos de obsessão na pandemia? É até uma coisa difícil da gente saber, porque como os centros fecharam, a gente está quase 1 ano e meio de pandemia no Brasil, e praticamente esse tempo, a maior parte, ou a grande maioria, realmente, dos centros, por uma questão sanitária, uma orientação governamental, inclusive, precisaram fechar as atividades, fechar as portas para o atendimento presencial. Algumas atividades ficaram inativas. Em a maioria dos centros, não teve, nesse período, por exemplo, reuniões mediúnicas. Raríssimas são as casas que continuaram com algum tipo de reunião mediúnica. Muitas não conseguiram nem implantar sistemas de atendimento fraterno ou consulta, conforme cada um queira usar o termo, mas nem todas tiveram aquela oportunidade de arregimentar pessoas e equipamentos para fazer um atendimento telefônico, por exemplo, ou através de redes sociais. Então, fica realmente essa questão em aberto. A gente não sabe, no geral, como é que ficou. Cada casa pode ter uma avaliação, né, de acordo com essas atividades que ela tenha, né, de atendimento fraterno, de repente tem como avaliar se aumentou ou diminuiu. Mas a gente vai trazer algumas questões aqui, nessa exposição dessa noite, para refletirmos se alguns procedimentos, algumas questões que estão ligadas com a pandemia, ou são decorrentes da pandemia, podem ou poderiam, ou ainda poderão, porque a pandemia não acabou, né, estar influenciando para aumentar os casos de obsessão. Ou, por outro lado, nós refletirmos sobre isso para evitarmos casos de obsessão, orientarmos pessoas para evitarmos casos de obsessão, né? E como as casas fecharam, é outra reflexão. Como está o tratamento das obsessões, né? Como está a desobsessão? Quem tem a oportunidade de ter contato com pessoas, ou através do atendimento fraterno, ou através de uma recepção da casa espírita, ou até mesmo nos amigos, nos grupos de redes sociais, deve ter ouvido questionamento dessa natureza. Como é que eu faço? Eu estou com sintomas de obsessão, estou passando por um problema obsessivo e eu não tenho onde ir. Não tem casa espírita quase nenhuma aberta para fazer aquele tratamento tradicional que as pessoas iam, davam o nome, faziam uma consulta, e participavam de reuniões, assistiam reuniões, recebiam passe presencial, enfim, tem toda aquela... fluidificavam a água, tinha todo aquele manancial de serviços que a Casa Espírita prestava no trabalho da desobsessão. E durante a pandemia isso não teve. A maioria das casas, a grande maioria, não teve. E tem muita gente que questionou como é que eu faço, né? Eu estou claramente com um problema, né? Às vezes até fez a consulta por telefone, mas ficou naquela ânsia, talvez até acostumado de outros processos anteriores, de que precisava ir assistir reunião e, principalmente, precisava receber um passe presencial. Então, são questões assim para a gente refletir nesta noite também, se não é a hora de nós repensarmos algumas práticas, adequarmos outras práticas e, principalmente, qual o nosso papel enquanto passíveis de sermos obsediados. Qual o nosso papel como obsediado num processo desse? Será que é só procurar a casa espírita e esperar que a casa espírita resolva o meu problema? Ou eu tenho que contribuir com alguma coisa? Ou, melhor, será que eu não sou o principal responsável por esse tratamento? É uma questão que a gente precisa pensar. Mas, para a gente conversar um pouquinho, já que algumas pessoas talvez que estejam entrando e venham no futuro ver essa exposição, desconheçam, a gente vai falar um pouquinho também desse processo, o que é uma obsessão, né? A gente vai
se socorrer inicialmente do Livro dos Médiuns, no item 237, é do capítulo que Allan Kardec intitulou Da Obsessão, que é o capítulo 23. E tem a primeira frase que ele coloca, que é muito importante para a gente refletir. Ele diz assim: no número dos escolhos, ou das dificuldades que apresenta a prática do espiritismo, é preciso colocar em primeira linha a obsessão, quer dizer, o império que alguns espíritos sabem tomar sobre certas pessoas. Então, a questão da obsessão é uma questão básica ligada ao espiritismo. Não que o espiritismo provoque obsessão, mas o conhecimento do espiritismo nos fez conhecer melhor esse processo de obsessão, porque ele sempre existiu. Basta ler a Bíblia, que nós vamos ver no Antigo e no Novo Testamento situações de obsessão. Lógico, na época, e para muitas religiões, se coloca como a própria interferência demoníaca, né? O próprio diabo agindo ali, os demônios, mas que nós sabemos que, na verdade, eram espíritos imperfeitos que atuavam. Mas Allan Kardec alerta que esse é um dos problemas, principalmente para quem está lidando mais diretamente com os espíritos, que são os médiuns. Mas aí a questão, quem é que é médium? O próprio Allan Kardec diz, todos nós somos em algum grau médium, em algum grau. Logo, todos nós estamos sujeitos a obsessões. Ele também deixa bem claro isso. Não só os médiuns estão sujeitos a obsessões, mas todas as criaturas, porque todos nós somos médiuns. E como a obsessão ela tem uma atuação na mente, é um processo de sintonia mental, então, todos nós pensamos, todos nós emitimos pensamentos e todos nós, por conseguinte, somos sujeitos a essa sintonização com algum irmão desencarnado, ou até encarnado. É uma outra questão que a gente vai falar um pouquinho. E por que ocorrem as obsessões? Aí lá na Gênesis, no item 45, ele diz, no capítulo 14, ele trata das obsessões e possessões, ele diz, os maus espíritos pululam ou vivem ao redor da Terra, em consequência da inferioridade moral de seus habitantes. Então, os habitantes da Terra encarnados são espíritos inferiores, perfeitos. Aquela classificação de Kardec, questão 100 do Livro dos Espíritos, a grande maioria, massa, é de espíritos imperfeitos, encarnados e, consequentemente, desencarnados. Então, ao redor de nós, pulula, vivem uma imensidade de espíritos desencarnados que também são imperfeitos. Por isso que ocorrem as obsessões. Por um lado, porque nós somos imperfeitos e nos equivocamos no passado e damos campo, não só pelos erros do passado, mas pelas atitudes e pensamentos do presente, damos campo às obsessões, mas também porque aqueles que nos rodeiam estão no mundo dos espíritos, no mundo espiritual, também como imperfeitos, ou porque querem a vingança, ou porque sintonizam com as nossas maneiras de pensar e de agir, provocam esse processo que se chama obsessão, que é a grande doença da alma, para o caso nosso de espíritos ainda imperfeitos, né? Então, esse processo da obsessão, ele ocorre por uma influência mental, uma mente influenciando outra mente. E ocorre em decorrência da sintonia. São questões bem interessantes para a gente refletir, porque é aí o cerne da resolução do problema. A questão da influência mental, ou seja, a maneira como a gente pensa e a gente aceita os pensamentos, vai ser o fator preponderante para que se forme, inicie, forme, consolide um processo obsessivo, através dessa sintonia de pensamentos e, consequentemente, dos sentimentos que estão sempre associados. Então, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente é o fator de ligação no processo obsessivo. É o atrativo para uma obsessão.
É como o doce no pão da padaria para atrair a mosca, ou a abelha, como queira. Mas é aquele fator ali que atrai, é o pensamento que atrai, porque o pensamento está impregnado do sentimento em geral, que vai atrair o irmão para junto de nós e vai permitir que o irmão se ligue a nós e forme o processo obsessivo. Então, na questão 238, também do livro dos Médiuns, Kardec nos traz uma questão interessante, que ele diz assim: não se é obsediado unicamente porque é enganado por um espírito mentiroso. Então, é uma questão para a gente refletir. Nós estamos cercados por uma nuvem de testemunhas, como Paulo falou. E essa ligação com os espíritos desencarnados, no fundo, é muito constante. E não só os encarnados, vamos ver que tem outras questões aí também para a gente refletir, mas pensando nos desencarnados, que é o mais clássico que a gente trata dentro do espiritismo. Então, essa ligação momentânea pode existir constantemente, e existe. Por isso que a gente tem que estar muito atento nos pensamentos. Não só os pensamentos que nós emitimos para não atrair esses irmãos, quanto também para os pensamentos que eles emitem e que nós capturamos e muitas vezes nem percebemos que são de outrem, e muitas vezes começamos a dar aso, dar abertura para fazer essa sintonia. Então, precisamos lembrar assim, esses pensamentos podem vir constantemente. Não significa que é uma obsessão. Porque o que classifica uma obsessão, ele também diz lá no item 238, é a tenacidade do espírito, ou seja, a constância, a contumácia do pensamento daquele espírito, ou daquele tipo de espírito. Então, se eu, um dia, vem uma ideia assim de tristeza, que pode ser de um espírito ao meu lado, não é a grande preocupação. Lógico que a gente tem que estar atento. Orar e vigiar, como Jesus recomendava, sempre. Mas o problema é quando aquilo fica se repetindo na nossa mente. Seja de tristeza, seja de revolta, seja de medo. Qualquer que seja o pensamento e os sentimentos que afloram em nós, se aquilo passa a ser constante, isso pode ser um indicativo, e certamente é um indicativo de que podemos estar sob a influência de um irmão desencarnado que quer nos prejudicar por alguma razão, né? Ou quer se ligar a nós por alguma razão. Então, é aí o alerta que nós temos que ter. Outra coisa que Allan Kardec coloca, que a obsessão ele é uma decorrência de espíritos inferiores. Então, nenhum espírito superior provoca obsessão. Mas eles nos influenciam. Os espíritos superiores procuram nos influenciar para o bem, que a gente normalmente chama inspiração. Eles nos inspiram, boas ideias inspiram para o bem. Nem sempre nós acatamos essa inspiração. E aí eles se afastam momentaneamente e deixam a gente aprender sozinho, né? Mas quando são espíritos inferiores, necessariamente nós vamos ter algum prejuízo. E normalmente nós vamos ter aquelas ideações negativas, prejudiciais à nossa vivência, né? Quando eu falei sobre a sintonia, tem uma questão bem interessante aqui no livro da Gênese, que ele diz assim: a obsessão é sempre o resultado de uma imperfeição moral que a torna a pessoa, né, presa de um mau espírito, né? Então, vejamos que sempre no processo obsessivo terá essa questão da imperfeição moral, fruto da inferioridade de nós que habitamos na Terra, né? Mesmo quando não seja a sintonia, a simpatia simplesmente do espírito que chegou junto de nós, mas um perseguidor, ele vai ter acesso a nos perseguir, a nos obsediar por alguma imperfeição nossa. No mínimo, o medo. O medo, a culpa, o remorso, né? Principalmente a culpa.
são imperfeições morais que podem criar o link, né? Ser a chave de ligação, de abertura da nossa casa mental para se iniciar um processo obsessivo, mesmo no caso de vingança. Então, nós temos que ter esse cuidado, e aí também, né, é a chave do tratamento das obsessões. Se a imperfeição moral é fator para a obsessão, lógico que o contrário é o tratamento, será o tratamento, né? Existem, o Livro dos Médiuns nos traz, a Gênesis também, Kardec classifica a obsessão em 3 níveis, ou em 3 variedades. Uma, a mais simples, a mais básica, a obsessão simples, que ele trata lá no item 238 também, né, dizendo que é uma atuação do espírito tentando nos importunar com uma ideia fixa. Mas tem uma característica interessante, é porque nós saberemos, temos consciência, nós obsidiados, num processo desse, que estamos sendo influenciados, né? Estamos sob a atuação mental de um espírito, de alguém, né? Depois ele nos fala do segundo grau, ou do segundo nível, que é a fascinação. E essa é bem mais complexa. Ele diz, no item 239 do Livro dos Médiuns, a fascinação tem consequências muito mais graves. É uma ilusão produzida pela ação direta do espírito sobre o pensamento do médium. É uma ilusão. Então, se no caso da obsessão simples é aquela ideia, vamos dizer, de uma tristeza, ou uma ideia de depressão, ou uma ideia de vingança, enfim. Mas eu tenho ciência que alguém está tentando me influenciar, eu não estou iludido enquanto em relação ao meu sentimento e ao meu pensamento. Eu posso não conseguir dominá-lo, mas eu não tenho ilusão contra ele, em relação a ele. Já na fascinação, o obsediado ele fica iludido. O obsessor, o espírito fascinador, ele exerce um domínio tal a ponto de que o obsediado, fascinado, não aceita que está doente, que está precisando de ajuda. Por isso que ele diz que é muito mais grave, porque é aquela situação do doente que não quer tomar remédio porque acha que não está doente. Então, dificilmente vai se curar. E ele ainda diz assim em relação ao médium, né? O Livro dos Médiuns era focado nos médiuns, mas a gente pode ampliar para qualquer situação. O médium fascinado não crê ser enganado. O fascinado não crê ser enganado. Ele não admite que ele está sendo enganado. E mais adiante ele ainda diz, porque alguém podia pensar assim, a fascinação é só para gente tola, para gente sem instrução, para gente sem conhecimento espírita. E ele diz, nesse item 239, os homens mais espirituais, ou seja, aqueles que estão dentro de uma religião, estão trabalhando, estão procurando se melhorar, os mais instruídos e os mais inteligentes, sob outros aspectos, que não em relação ao espiritismo, não estão dela isentos, não estão isentos da fascinação. E nós vemos isso claramente, não só dentro do meio espírita, como na vida social do modo geral. Nós vemos pessoas fascinadas que são pessoas inteligentes, são pessoas instruídas, são pessoas até relativamente boas assim, no comportamento, mas por não terem a vigilância e os cuidados necessários com os pensamentos, não usaram o tempo todo o bom senso e a razão, como recomenda Allan Kardec, se deixaram levar por ideias, por doutrinas, por pensamentos que, como Kardec coloca, muitas vezes bizarros, ideias que não têm o menor sentido, mas para ela, por estar fascinado, acham a verdade. E brigam com todas as pessoas que são contra seu pensamento. Inclusive, essa é uma das táticas dos espíritos fascinadores, é justamente afastar o espírito fascinado, o
pessoa obsediada por fascinação, do convívio daquelas pessoas que podem lhe chamar a atenção, podem lhe ajudar, e elas não aceitam. Isso acontece muitas vezes no centro espírita, daquelas pessoas que se afastam daquele trabalho, daquela casa, e vão, às vezes, fundar outra instituição ou fazer um trabalho individual, porque ninguém as compreende. Ela está com a verdade, ninguém as compreende. E, no fundo, elas estão iludidas. Só que esses espíritos fascinadores, eles são muito ardilosos. Geralmente são espíritos pseudo-sábios, né? E muito ardilosos e inescrupulosos, porque muitas vezes, nas suas comunicações, nas suas relações com esse médium, no caso do médium, eles se utilizam de nomes nobres, de nomes conceituados, para iludir. As próprias comunicações não são comunicações grosseiras, são recheadas de palavras bonitas, de frases de efeito, e que a falta de atenção, a falta de cuidado na verificação dessas mensagens é que leva, muitas vezes, esse médium a se iludir com esse espírito. Lógico que a gente sabe que está muito associado à vaidade do médium, né? Porque a pessoa está numa reunião mediúnica, às vezes no centro pequeno, e de repente recebe uma mensagem e assina o espírito Chico Xavier, Bezerra de Menezes, Allan Kardec. Se o médium ele foi vaidoso, ele está com sério risco de achar que realmente pode ser, e pode até ser, mas ele precisa analisar com muito cuidado, porque a probabilidade é não ser, a probabilidade maior é não ser. E aí o bom senso e a razão nos impelem para analisar esse tipo de mensagem. E também ele dá um terceiro grau, que é a subjugação, que é o domínio que um espírito exerce sobre o encarnado a ponto de paralisar a vontade dele, do encarnado. Então, é um domínio, muitas vezes, físico. Quando é moral, se classifica como uma fascinação, uma dominação moral que faz a pessoa agir, falar, pensar desconforme a realidade. Mas, às vezes, a subjugação ela é física, a ponto do que se ficou conhecido como possessão. A ideia, a imagem que se tem é que realmente o espírito possui o corpo daquela pessoa obsidiada, daquele encarnado. E possui de certa maneira, né? A gente sabe que a ligação que nós, quando encarnamos, existe entre o nosso perispírito e o corpo físico é molécula a molécula. Então, se essa ligação é molécula a molécula, nós não podemos nos desligar do nosso corpo físico para outro espírito ligar. O desligamento só vai ocorrer com a desencarnação. Porém, no processo obsessivo, o espírito se acopla tão bem, tão forte com o obsediado, que em determinados momentos ele toma conta do corpo, ele influencia. André Luiz traz uma imagem bem interessante das antigas rádios piratas, né? Hoje quase não se tem isso, mas o rádio pirata que usava a mesma frequência de uma rádio normal, uma rádio legal, e começava a mandar mensagens, programas em cima daquela sintonia da outra. Então, ele usa esse paralelo para a reflexão de nossa. Então, no caso da subjugação, existe essa ligação tão forte do perispírito do espírito obsessor com o perispírito do espírito obsediado, que ele consegue dominar o nosso corpo físico, a ponto de fazer, muitas vezes, a pessoa se jogar no chão, a pessoa ter atitudes ridículas, né? Do ponto de vista material. Só que ele alerta, por não ser uma ligação permanente, ser um acoplamento, ela é sempre temporária, não é permanente, né? Então, aquilo que muitas vezes no imaginário popular se falava da possessão, né, se sabe que, mesmo naqueles casos, não durava vários dias, podia durar, às vezes, alguns dias,
mas não muitos dias, porque não era possível o espírito ficar tanto tempo acoplado, né? Então, o desligamento do nosso corpo perispiritual do nosso corpo material só ocorre com a morte. Mas, no caso da possessão, isso dá uma impressão de tomada de corpo, o que não é uma realidade. Só lembrando, né, que nós costumamos falar no movimento espírita, particularmente, da obsessão clássica, que é do espírito desencarnado em relação ao encarnado. Mas nós costumamos sempre ouvir falar de outros processos obsessivos, né? Que, por exemplo, do encarnado em relação ao desencarnado, e a gente tem que ter esse cuidado nesse momento, porque como desencarnaram muitas pessoas nesse período da pandemia, e numa situação bastante delicada, né? A falta de contato entre o encarnado e o desencarnado, o recém-desencarnado, naquele momento final, não ter o velório, não ter essa despedida, esse luto. É muito fácil acontecer esse tipo de processo obsessivo, do encarnado ficar o tempo todo pensando no desencarnado de forma triste, de forma apelativa para aquele irmão. E isso não é bom para o irmão desencarnado, que precisa seguir seu processo evolutivo, né? Então, esse processo de obsessão encarnada-desencarnada é particularmente importante nós pensarmos nesse momento, né, da pandemia. Nós temos aquele processo de desencarnado para desencarnado, porque quando a gente desencarna, nós não viramos santos, não se muda basicamente nada, a não ser perder o corpo. Então, se eu tenho uma inimizade aqui no mundo material, meu inimigo foi para o mundo espiritual, desencarnou, e eu não o perdoei, é natural que eu o persiga do lado de lá. Então, esse tipo de processo obsessivo existe, de desencarnado para desencarnado por conta da falta do perdão. Mas também existe do encarnado para o encarnado. E nós estamos vendo hoje muitos casos, né, ligados a feminicídio, a essa prática, por conta dessa obsessão causada pelo ciúme, em particular. Mas não só o ciúme, existem outras formas, né? A vingança, a perseguição por razões econômicas, enfim. Então, existem aquelas pessoas que procuram influenciar as outras para seguir os seus caminhos, para aceitar suas ideologias, seus pensamentos. Então, é outra forma. E a gente, dentro daquelas clássicas, nós temos a autoobsessão, que também é um problema nos dias de hoje, porque muitas vezes a pessoa começa, principalmente quem precisou ficar isolado, às vezes num ambiente, numa casa sozinho, e começou a nutrir pensamentos negativos. Então, ele pode, nisso, desencadear um processo autoobsessivo. A monoideia que vai, muitas vezes, levar a processos depressivos e, pior, até mesmo a ideação suicida com a concretização. E eu queria trazer mais um caso aqui para a gente refletir, que seriam as obsessões virtuais. Acho que hoje nós estamos tendo esse tipo, e aí uma obsessão virtual é uma criação que eu estou colocando aqui, tá? É só uma reflexão. Porque se a gente pensar que a obsessão é a influência de uma pessoa em relação a outra, essa influência não necessariamente vai ocorrer somente de uma forma, vamos dizer, fluídica. Existe essa influência também das ideias através das redes sociais, dos canais virtuais. Então, uma outra forma que pessoas encarnadas e, quem sabe, até desencarnados através de encarnados estão se utilizando para manipular os outros. Então, é uma coisa que precisamos pensar um pouco a respeito, né? Quais são os motivos que levam à obsessão? Então, nós temos no item 245 do Livro dos Espíritos, ele nos traz, primeiro, a vingança, a falta do perdão, o erro cometido em outras encarnações, e até nessa, né, mas, em geral, em outras encarnações,
é um dos grandes motivos das obsessões, e das obsessões mais tenazes e mais perigosas, porque o ódio alimenta esse processo obsessivo. Depois ele nos faz uma colocação daqueles espíritos, geralmente os espíritos impuros, os menos elevados, que, por inveja, por razões vis, eles procuram fazer o mal. Não interessa a quem, ele quer fazer o mal. E nós encontramos espíritos encarnados que são assim também, né? Porque qual a diferença entre nós, que estamos no corpo físico, e eles? Apenas o corpo físico. Então, se existem espíritos desencarnados, nesse processo existem encarnados também. Então, fazem o mal pelo mal. E, mais ainda, ele traz uma outra forma de obsessão, que é por uma fraqueza moral de certos indivíduos. É aquela questão da simpatia com as tendências das pessoas. São aqueles casos mais comuns provocados pela bebida, né? Pelo alcoolismo, pelo cigarro, pelo tabagismo, pelas drogas lícitas e ilícitas, né? As lícitas são as que eu falei, mas as ilícitas também, ou até medicamentos, enfim, qualquer coisa que traga sensações à pessoa, ao corpo físico, pode ser um meio de ligação com um espírito desencarnado que tem a necessidade, deseja ter aquelas mesmas sensações e só consegue através dessa ligação fluídica com o encarnado. E aí provoca essa ligação, né, para usufruir dessas sensações do corpo físico. Mas não só as questões materiais, mas existem também questões morais que fazem com que pessoas desencarnadas, irmãos desencarnados, se liguem a encarnados. Porque tem pessoas que têm prazer na maledicência, têm prazer na fofoca e tantas outras atitudes menos nobres. Então, essa fraqueza moral de certos indivíduos pode também ser uma ponte de ligação. E ele traz no item 246 do Livro dos Médiuns uma outra situação. Ele diz que pode existir o orgulho do falso saber, que faz com que espíritos tentem influenciar para prevalecer sua opinião entre as pessoas. Aqui, no Livro dos Médiuns, ele fala mais diretamente dos espíritos desencarnados que querem propagar suas ideias errôneas entre os encarnados, e muitas vezes vai provocar processos de fascinação para induzir os encarnados a seguir aquelas ideias. Mas, se nós observarmos, fizermos um paralelo com as questões mais modernas das redes sociais, nós vamos ver que existem encarnados e provavelmente espíritos desencarnados se utilizando desses meios para influenciar pessoas e massas. Quantas pessoas não se deixam levar por uma publicação no Facebook, no WhatsApp, nas redes sociais de um modo geral, sem procurar averiguar a veracidade daquilo ali? Simplesmente aquilo sintoniza com algum pensamento dela e ela toma como verdade. Que é a mesma situação dos espíritos fascinados. Eles, de alguma forma, eles têm uma sintonia com aqueles pensamentos que lhes são incutidos. E aí eles vão se deixando levar e, muitas vezes, cada vez mais ficando iludidos em relação àquelas ideias que lhes são trazidas. Mas o que é importante para a gente, sabendo esse processo obsessivo, é como tratar o processo obsessivo. Nós estávamos, antes da pandemia, com uma sistemática de tratamento geral, como eu já falei, procurar uma casa espírita, fazer uma consulta espiritual, um atendimento fraterno, conforme o nome, conforme o trabalho que cada casa faz, trazia o problema e alguém lhe dava as orientações, dependendo da sintomatologia, né, dos comportamentos que a pessoa relatava, se detectava ali uma possível obsessão e se orientava a pessoa a fazer boas leituras, né, a assistir reuniões,
a receber o passe, a providenciar água para magnetização, enfim, o evangelho no lar e outras práticas. Só que com a pandemia, isso ficou um pouco diferente. Algumas dessas práticas não foram mais possíveis fazer. E, em relação ao tratamento, lá na Gênese, no item 46, ele nos traz uma questão interessante para a gente refletir, porque ele diz, a uma causa moral é preciso opor uma força moral. A obsessão é uma doença moral, é uma doença da alma. Como doença moral, ela precisa de um tratamento moral também. E aí ele diz, é necessário fortificar a alma, trabalhar no seu próprio melhoramento. Uma doença material, se eu estou gripado, eu vou ter que ajudar meu organismo a reagir. Vou tomar uma vitamina, uma alimentação mais saudável, mais adequada, enfim, para fortalecer o organismo. No caso da obsessão, que é uma doença espiritual, de fundo moral, né? Geralmente por imperfeição moral, como nós vimos, o tratamento também será moral. Como fazer isso? Pelo fortalecimento do espírito, pela mudança de pensamentos e sentimentos do espírito encarnado ou obsediado, neste caso. Esse é o caminho que Allan Kardec nos traz. Mas ele também nos traz uma outra recomendação. Ele diz, para assegurar a libertação, é necessário levar o espírito perverso a renunciar aos seus maus desejos. Isso particularmente no caso da vingança, né? A obsessão por vingança. É preciso fazer nascer nele o arrependimento e o desejo do bem, com a ajuda de instruções habilmente dirigidas, nas evocações particulares feitas com vistas à sua educação moral. Então, pode-se ter a doce satisfação de livrar o encarnado e converter um espírito imperfeito. Esse é o trabalho clássico das reuniões de desobsessão. Trazer aquele espírito, não por uma evocação como Kardec fazia, mas não deixa de ser uma evocação, porque quando se coloca aquela lista de pessoas que estão em atendimento, vai haver uma evocação orientada pela espiritualidade, como era também na época de Kardec. A espiritualidade vai ver os casos que podem ser atendidos, e aquele espírito obsessor era trazido para a reunião mediúnica de desobsessão e era conversado com ele, dialogado, antigamente chamava doutrinação, mas hoje é mais dialogação ou até outros termos, para que o espírito compreendesse a sua situação e, principalmente, percebesse que não valia a pena continuar naquele intento. Então, como ele diz no final, livrar o encarnado, mas também converter o desencarnado, converter para um novo caminho, não é converter a ser espírita, mas converter a ele para ele rumar em novos caminhos. Mas nós não estamos tendo reunião de desobsessão. E agora? É uma coisa... como fazer? Nós vamos ver que o principal fator para o processo desobsessivo, na verdade, é a mudança de comportamento do obsediado. O processo de desobsessão, como é clássico na casa espírita, é interessante, é importante, mas nesse momento não está sendo possível daquela forma, com as pessoas se reunindo para fazer esse tipo de trabalho. Mas eu achei interessante, pesquisando na Revista Espírita, Kardec falando de obsessão, em janeiro de 1863, ele traz uma situação de desobsessão e que as pessoas não precisavam fazer uma reunião para fazer a desobsessão. Eu vou narrar aqui para vocês para a gente refletir, que é basicamente o que está sendo feito hoje. Quando eu narrar, vocês vão ver que muitas casas estão agindo assim no processo de ajuda às pessoas. Então, ele dizia assim, no caso era uma pessoa que estava com um problema obsessivo sério, 15 anos de sofrimento, e aí
Kardec coloca: contudo, podereis curá-la, mas, para tanto, é necessária uma força moral capaz de vencer a resistência. E tal força não é dada a um só, ou seja, não uma pessoa só que poderia ajudar aquela criatura. Aí ele recomenda que 5 ou 6 espíritas sinceros se reúnam todos os dias, durante alguns instantes, e peçam com fervor a Deus e aos espíritos bons que a assistam, que a vossa prece fervorosa seja, ao mesmo tempo, uma magnetização mental. Para tanto, não tendes necessidade de estar junto a ela. Ao contrário, pelo pensamento podeis levar-lhe uma salutar corrente fluídica, cuja força estará na razão de vossa intenção, aumentada pelo número. Por tal meio podereis neutralizar o mal fluido que a envolve. Fazer isto, tende fé e confiança em Deus e esperai. Então, o que é isso, a não ser hoje o que a gente chama de irradiação? E que está sendo feito em muitos locais com as pessoas em seus lares. Não precisa se reunir fisicamente no mesmo local para fazer esse trabalho. Então, lá em 1863, Kardec já dava uma receita que podia estar sendo aplicada em muitas casas espíritas para auxiliar essas pessoas obsediadas, que é a prece. Sempre a prece será útil em qualquer processo desobsessivo. A prece por aquele obsediado e a prece por aqueles outros que têm interesse em ajudá-lo. Sejam pessoas ligadas diretamente a ele, mas sejam também as pessoas das casas espíritas que têm como uma tarefa, uma missão, ajudar o próximo. Então, esse processo da prece é fundamental. E ele diz, né, nesse item 46 do livro da Gênesis, ele diz: em todos os casos de obsessão, a prece é o mais poderoso auxiliar para agir contra o espírito obsessor. Por quê? Porque as vibrações de amor são o principal meio de demover o espírito obsessor de sua vingança. Principal. E se partir principalmente do obsediado, mais forte será tocar o coração do obsessor. Mas como o caso que ele narra, que as pessoas passaram um mês fazendo diariamente a prece, com o passar dos dias foram vendo a melhora da mulher que fazia 15 anos que ela tinha um processo obsessivo. Ela, periodicamente, todos os dias, ela tinha convulsões, tinha uma série de processos no corpo físico dela, complicados. 15 anos. E eles fizeram esse tratamento à distância, sem estar em contato com ela, mas em vibração, e conseguiram demover o espírito obsessor que estava perturbando a mulher. Então, a gente vê que o processo desobsessivo ele precisou ser alterado por conta das circunstâncias. E algumas pessoas, nesse período, ficaram falando assim: como é que a gente faz? Porque eu preciso trabalhar na mediunidade, como é que a gente vai fazer? Como é que está a reunião mediúnicas? Como se a principal função da reunião mediúnica fosse ajudar espírito desencarnado. Não estou dizendo que não é, mas como se fosse a principal. Por que eu falo isso? E não sou eu, outras pessoas pensam assim também. Antes de existir o centro espírita, como era feita a desobsessão? Não existia dessa forma que a gente faz. Lógico que a gente faz, ajuda, mas e antes? Será que esses espíritos passaram esses milênios todos perseguindo, só agora, de 160 anos para cá, que criou os centros espíritas, é que eles puderam ser ajudados? Certamente que não. A espiritualidade sempre ajudou os espíritos necessitados, sejam obsessores, sejam sofredores. Nós passamos a auxiliar também nesse processo nas casas espíritas, mas, principalmente, o trabalho da reunião mediúnica e da desobsessão é para a gente encarnada aprender, para a gente refletir, para a gente pensar naquela situação daquele irmão, seja aquele sofredor que chega desesperado porque não sabia que morreu, porque
se separou da família, enfim, uma série de situações, seja também do obsessor, porque muitas vezes nós estamos incorrendo em pensamentos e comportamentos que seriam naturais de um obsessor. E se a gente não tomar cuidado, depois que a gente desencarnar, nós vamos ser os obsessores desencarnados de alguém. Então, precisamos refletir sobre isso. A reunião mediúnica, ela é fundamental para os participantes refletirem sobre suas vidas, refletir sobre sua melhoria moral, pessoal, né? Para evitar os problemas obsessivos em si, também e principalmente. E, como toda doença, o ideal é a profilaxia, é prevenir antes de acontecer o pior, né? E como é a profilaxia? Nos diz os espíritos, a prática do bem e a confiança em Deus, a prece fervorosa, mas, fundamentalmente, a prática do bem, a nossa transformação moral, que reconhece o verdadeiro espírita pelos esforços que empreende para domar suas más inclinações e pela sua transformação moral. Kardec deixou isso claro para a gente. Esse é o caminho, essa é a profilaxia do processo obsessivo. Não é fácil, e por isso nós ainda vamos sofrer muitas vezes obsessões. Nós que estamos aqui, não estou falando nós da humanidade só não, nós que estamos aqui nesse momento vindo, né, refletindo sobre esse tema. Mas a partir de agora nós temos, para quem não tinha antes, eu creio que a maioria com certeza já tinha esse pensamento, né, essa informação, nós temos o mecanismo. Basta ou cabe a cada um de nós procurar executar esse mecanismo de defesa e profilaxia. A prática do bem vai, com os comportamentos, vai impedir a sintonia daqueles espíritos que tinham pensamentos e sentimentos menos nobres e queriam encontrar alguém que pensasse igual a eles. Se não encontram, não vão se ligar a nós. Aqueles que praticam o mal pelo mal, também diante da nossa prática do bem, da nossa perseverança no bem, terão a oportunidade de repensar suas vidas e, quiçá, até dar uma guindada na sua caminhada e partirem para o bem. E os vingadores também terão a oportunidade de pensar um pouco sobre a própria vida deles. Será que não é a hora deles modificarem os seus pensamentos, suas atitudes, dar um novo norte para a sua jornada? Então, sempre a nossa procura da transformação moral será um fator decisivo, não só para ajudar os irmãos, mas até com profilaxia para evitar os processos obsessivos. Mas como nós ainda somos espíritos imperfeitos, nós não vamos, provavelmente, conseguir isso 100% nessa encarnação, 100% nesse momento. Mas, com certeza, é o melhor caminho. É como a gente está vendo agora em relação à pandemia. Qual o melhor remédio para a pandemia? Todo mundo está percebendo que é a vacinação, é a profilaxia, é fortalecer o organismo para enfrentar a doença, porque o vírus ele vai continuar por muito tempo vivendo, né? Entre aspas, porque ele não é propriamente o ser vivo, conforme os estudos da biologia, né? Clássica, pelo menos. Mas ele vai continuar atuando por um bom tempo. A forma de nos protegermos, de fazer a profilaxia, a melhor forma ainda é a vacinação, para que nosso organismo esteja fortalecido, né? Infelizmente, a gente vê que há pessoas que estão contestando algo que há dezenas de anos, que são as vacinas, que salvaram tantas pessoas de várias doenças, e agora joga-se ideias na cabeça das pessoas contra esse processo. Infelizmente, muitos que não vão aderir à vacina vão ser vítimas do coronavírus e
muitos até vão desencarnar, mas cada um tem seu livre-arbítrio e vai responder por ele. Eu só queria fazer essa comparação porque realmente nós precisamos a profilaxia contra a obsessão. E nesse momento de pandemia, que algumas atividades da Casa Espírita não estão sendo feitas da forma clássica, da forma tradicional, não nos exime de fazermos essa parte que, mesmo naqueles casos, era fundamental, porque no aquele processo de fazer consulta, assistir palestra, cabia a todos nós, vítimas de uma obsessão, a transformação moral, a prática do bem, para podermos ter méritos de nos, não vou dizer livrarmos, mas darmos a oportunidade de libertação do nosso obsessor. Né? Porque se ele está ligado a nós, nós temos responsabilidade. Não é de graça que alguém, um obsessor, se liga a outrem. O obsediado tem uma grande responsabilidade nesse processo, ou por erro de outras vidas, ou por desleixo nessa mesma existência. Então, que nós possamos refletir sobre isso, né? Sobre o processo obsessivo e principalmente sobre o tratamento da obsessão. E rogar sempre a Deus que nos ampare, nos abençoe, nos fortaleça no bem, porque este é o caminho da felicidade. Amar a Deus e amar ao próximo. Muita paz para todos. Assim seja, Fábio. Agradecidos pela sua explanação tão lúcida e sempre relembrando que nessa pandemia, pela ansiedade, pela instabilidade emocional de todos, fomos pegos de surpresa. O campo mental ansioso, a imunidade cai, abre brecha para esses processos também obsessivos. E, na realidade, o mundo todo teve uma neurose pandêmica. O índice de suicídio aumentou, a depressão aumentou. E, como você bem diz, o processo obsessivo, a Casa Espírita acolhe, orienta, mas a cada um cabe a resolução do seu problema, pela sua reforma, pela sua condição de vida, para que não dê espaço para sintonias adversas ao crescimento espiritual, né? Mas estamos felizes mais uma vez na sua presença e pedimos que você faça a prece de encerramento, por favor. Oremos. Divino amigo Jesus, nós vos agradecemos por mais essa oportunidade de reflexão nesta noite, neste momento. Que possamos, Senhor, agraciados pelo teu amor, pela tua misericórdia, seguirmos nossa jornada, elevando sempre nossos pensamentos, confiantes na misericórdia divina, confiantes que tudo que nos acontece é para o nosso bem, para o nosso crescimento espiritual, confiantes de que a verdadeira vida é a vida espiritual, que estamos aqui de passagem para aprendermos com as provas, com as expiações, com as situações da vida. E assim, Senhor, certos do teu amparo para com todos nós, da presença constante do nosso anjo guardião a nos inspirar, a nos fortalecer, sempre que damos campo, é que te rogamos, Senhor, dai-nos novas oportunidades de crescimento e que sigamos em paz, confiantes na tua misericórdia. Que assim seja. E assim seja. Uma boa noite e muita paz para todos.